Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos e irmãs, vamos ler um versículo da palavra de Deus e meditar, né? Glória a Deus. Vamos ler Gálatas, capítulo 1 de Gálatas. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ler do verso 1, que diz assim, a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o resgatou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual cedeu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo o sempre. Amém. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Oh, glória a Deus. Oramos a Deus. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, ó Pai, venha sobre nós agora, Pai, e nos ajuda, ó Pai querido, Pai amado, a administrar a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Glorificado o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, em tudo nós devemos dar graças ao nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Porque Ele, meus irmãos e minhas irmãs, estendeu as mãos para nós com misericórdia, sendo nós ainda pecadores, irmão. Nós estávamos outrora lá no mundo do pecado, estava vivendo no mundo, irmão, errante, na prática da nossa iniquidade, fazendo todas as coisas que não agradavam a Deus, viu, meu? Estava aí pelas ruas, pelos bares, pelos futebol, né? Estavam meus irmãos e minhas irmãs, ali meus irmãos e minhas irmãs, fazendo tudo as coisas que o mundo nos oferecia, né? Porque quando nós estamos no mundo, nós fazemos a vontade do mundo, irmão. Esta é a realidade. Nós não conhecíamos a Deus. Deus conhecia nós, mas nós não conhecíamos a Deus. Então, nós fazíamos o que bem parecia aos nossos olhos. Não tinham conhecimento, porque tudo que nós fazíamos com ignorância. Nós éramos ignorantes. Mas damos graça, primeiramente, a Deus, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Deus anuncia que o homem se arrependa, né? E nós ouvimos falar da palavra de Deus, nós ouvimos a voz do Espírito Santo, né? Através dos pregadores que pregavam, que anunciavam o Evangelho, né? E nós ouvimos a voz do Espírito Santo
né? E não endurecemos nosso coração, né? Porque está escrito, quando ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. E ouvindo a voz do Espírito Santo, nós aceitamos a palavra de Deus, né? E quando nós aceitamos a palavra de Deus, nós, meus irmãos e minhas irmãs, pela misericórdia de Deus, né, podemos dizer que já fomos transformados pela palavra. Porque a palavra de Deus, ela transforma o homem, ela muda o homem, ela muda a mulher, né? Então nós temos que entender e compreender, né, que a palavra de Deus, ela veio para mudar nós. Ela veio para fazer com que nós viéssemos ser um novo homem, uma nova criatura, né? Arrependido dos nossos pecados, aceitamos Jesus, e hoje, quem somos nós? Um novo homem, né? Transformado pela palavra de Deus, que nascemos de novo. Nascemos, não mais segundo a carne, mas nós nascemos agora segundo o Espírito. O crente tem que nascer segundo o Espírito. Viu? Porque aquele que nasce segundo o Espírito, a Bíblia diz que nenhuma condenação para ele há. Porque aquele que nasce segundo o Espírito, ele não anda mais segundo a carne. Viu? Ele passa a andar segundo o Espírito, hein? Sendo guiado pelo Espírito. E nós vemos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que o apóstolo Paulo, ele fala ali do seu apostolado. Ele, meus irmãos e minhas irmãs, recebeu o apostolado. Ele foi ungido, viu, para ser apóstolo. Não foi ungido pelo homem. Ele não recebeu o evangelho do homem, mas recebeu o evangelho pela revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, recebendo o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passou a ensinar os outros. Ele passou a ensinar os outros. E nós vemos aqui que ele escreve aqui aos Gálatas, né, ao qual também receberam a palavra, e ele escreve dizendo, aleluia, Jesus, glória a Deus, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o resgatou dentre os mortos. Está vendo? Que resgatou dentre os mortos. Por quê? Nós vivendo neste mundo sem Cristo, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos deleites, no qual nós vivíamos, né? Nas nossas práticas, nos nossos maus caminhos, né? Então nós estávamos mortos, né? Mas damos graças a Deus, né? Graças a Deus, que nós que vivíamos mortos nos nossos pecados, alcançamos a graça e a misericórdia de Deus, né? E recebemos um evangelho não segundo aos homens. O evangelho, meus irmãos, ele não é segundo ao homem, viu? Porque o evangelho não veio para agradar o homem. O evangelho não veio para agradar a mulher. O evangelho, meus irmãos, foi dado para agradar a Deus. Ele veio para agradar a Deus. Ele veio para que o nome do Senhor fosse glorificado, viu? Nas nossas vidas, o qual nós recebemos. Nós recebemos o evangelho para glorificar a Deus. Nós não recebemos o evangelho para glorificar o homem, não recebemos o evangelho para glorificar a mulher, nós recebemos o evangelho para glorificar a Deus, para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu? Recebendo um evangelho de santidade, viu? Através da nossa fé, para nós viver em santidade, em justiça, em verdade. Quer dizer, nós abandonamos a nossa vida de outrora, de pecado, de mentira, de falsidade, de engano, viu? Para ser um novo homem, para ser uma nova criatura, para pregarmos o evangelho com justiça, com verdade, para falar a verdade, cada um para o seu companheiro. Vamos falar a verdade para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Então nós falamos, né, do evangelho, e o segundo, a graça de Deus. Nós, meus irmãos, anunciamos
o Evangelho. E o firme fundamento, meus irmãos e minhas irmãs, viu? Do Evangelho de Cristo, viu, meus irmãos? É a fé. Porque sem a fé é impossível o homem agradar a Deus. Aleluia. A fé é o firme fundamento, né? Porque é através da fé que nós recebemos o Evangelho, é através da fé que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. E tem muitas pessoas que nem sabem o que é Espírito Santo, irmão. Viu? O Espírito Santo, meus irmãos e minhas, é dado ao homem, é dado à mulher para obedecer a Deus. Não são todo mundo que desce as águas batismais e recebe o Espírito Santo, não. Não é todo não, meus irmãos. Somente é aquele, meus irmãos, que desce as águas batismais convertido, arrependido, viu? Aquele que se converte, aquele que se arrepende, aquele que abandona os seus pecados, viu? A esse sim, que busca a Deus com sinceridade, esse sim, esses são batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles recebem a palavra com amor, com sinceridade, para obedecer a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade entra na vida desse homem, entra na vida dessa mulher, e ela é transformada, ela é mudada, e ela pode ensinar a outras pessoas. Por quê? Porque ela recebeu o Evangelho, não segundo aos homens, mas pela revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele passa a ensinar as outras pessoas, segundo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo que está na vida desse homem, ou que está na vida dessa mulher, é que vai ensinar as outras pessoas. O próprio Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele iria nos ensinar todas as coisas. Ele iria fazer nós lembrar de tudo que o Senhor Jesus tinha nos ensinado, tinha pregado. O Senhor Jesus pregou, ensinou, ele disse aos teus servos, que ele iria para o Pai, mas ele iria voltar, porque ele iria preparar lugar. Ele disse: se eu for e vos preparar lugar, outra vez voltarei para vós novamente. Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós novamente. E ele voltou, viu? Jesus voltou, viu? Ele não voltou mais para viver segundo a carne, como ele veio da primeira vez, não. Agora ele voltou no Espírito Santo, batizando o teu servo no Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós estamos recebendo Jesus Cristo como menino na nossa vida. E como menino em Cristo, meus irmãos, nós vamos crescendo na graça, vamos crescendo no conhecimento da verdade da palavra de Deus. E o próprio Espírito Santo vai nos ensinando o caminho que devemos andar. Então nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então o crente que é batizado com o Espírito Santo, ele não fala mentira. Não fala mentira, por quê? Porque nele habita o Espírito da verdade. E Jesus disse: quem é da verdade, vem para a verdade. E os que são da verdade, vêm para a verdade. Os que aceitam a verdade, aceitam o Espírito Santo. E o Espírito Santo não engana ninguém. Viu? Ele vem para dar nós conhecimento da verdade, para ensinar nós a entrar, sair, achar pastagem para a nossa alma. E Paulo aqui, quando ele fala aos Gálatas, ele ensina aos Gálatas, ele aqui instrui os Gálatas, ele dá agora a palavra do Espírito Santo aos Gálatas ali, eles receberam o Evangelho ali, mas a Bíblia diz que eles, com pouco tempo, eles passaram para outro Evangelho. O apóstolo Paulo ensinou a eles o Evangelho verdadeiro, viu? Ensinou a eles o caminho verdadeiro, o caminho santo, ensinou a eles a obedecer a verdade, a andar nas palavras de Deus, a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, na fé, na esperança, no amor. Ensinou a eles o caminho da verdade. Mas o apóstolo Paulo ficou sabendo que, de repente, logo eles deixaram aquele evangelho que Paulo ensinou.
Então Paulo fala, maravilha, meu, que tão depressa passasse daqueles que vos chamou a Cristo, né, para outro evangelho. Eu disse, o qual não é outro. Mas ele disse, mas é algum que quer vos inquietar e transtornar o evangelho de Cristo. Mas ele disse, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, desça do céu, vos anuncia outro evangelho, ele seja anátema. Viu? Anátema, meus irmãos, quer dizer maldito. Então, quantos irmãos que passaram da graça de Cristo para a maldição? Então, quando a pessoa deixa a doutrina santa, verdadeira, e recebe outro evangelho, ele recebe maldição na tua vida. Ele vai para um evangelho de maldição, o qual ele espera a bênção não vem. Viu? Espera a promessa e a promessa não vem até ele não recebe. Ali, o Espírito Santo é o Espírito da promessa, é o Espírito que Jesus prometeu, vou para o Pai, preparar-vos lugar e outra vez voltarei para vós novamente. Ali, não vos deixarei órfão, voltarei para vós novamente. Então, o cristão, o verdadeiro sadio, não é órfão. Ele não fica órfão, por quê? Porque Jesus veio para habitar na vida dele. Jesus é o Espírito de verdade, o Espírito que o mundo não conhece porque não vê, mas vós conhecereis, pois habita em vós e estará convosco. Agora eu te pergunto, você tem esse Espírito Santo, meu irmão? Você tem esse Espírito Santo, minha irmã? Viu? Você que está no mundo da vaidade, do pecado, do engano, da falsidade, aí, você está no evangelho maldito. Se você está no evangelho que não traz santidade, viu? No corpo, da alma e do espírito, você não está no evangelho verdadeiro, viu? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que como é santo aquele que vos chamou, seja vós santo também em toda a vossa maneira de viver. Então o evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, ele tem a marca, e a marca de Cristo é a santificação. A marca de Cristo é a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então aquele cristão, aquele servo de Deus, né, que recebeu a palavra, mas quer andar segundo a vontade do mundo, fazendo as coisas do mundo, não tem o Espírito Santo. Ele está no evangelho maldito. Em vez de receber bênção, vai receber maldição. Por quê? Porque passou para o outro evangelho. Recebeu um evangelho que não traz a marca de Cristo, não traz a santificação do corpo, da alma e do espírito. Ele recebeu o evangelho que concorda com tudo que é pecado, concorda com as coisas desse mundo. Estão vivendo segundo a tradição do mundo, estão vivendo na vaidade do mundo. Tem evangelho aí que concorda com o carnaval, né? Tem pastor que leva até blocos de carnaval para dentro da igreja, outro leva futebol, né? Coisas do mundo, rudimento do mundo, doutrina dos homens, receberam a doutrina dos homens, e aí o que vai acontecer? Vão receber maldição, porque o evangelho que o apóstolo pregava não era segundo os homens, porque ele não recebeu de homem algum, mas pela revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele não pregava para agradar o homem, ele não pregava para agradar a mulher, ele pregava para que o nome do Senhor fosse glorificado nele. O nome do Senhor é glorificado nele, através dele. Viu? Então ele pregava para agradar a Deus e não o homem. Viu? Ele não bajulava o homem, não bajulava a mulher. Mas hoje em dia nós estamos vivendo, meus irmãos, um evangelho, viu, meus irmãos, que eles estão trazendo isso só para agradar a mulher, né? Quantas pessoas que estão esperando a bênção, estão esperando a vitória, a promessa e não recebem. Não recebe, porque muitos me passaram a enganar. Quantas campanhas, quantos irmãos fizeram campanha, quantas irmãs fizeram tantas campanhas, mas nunca receberam nada. E eu vou falar para os meus irmãos, vou falar para minhas irmãs. Irmão, para receber a bênção de Deus, receber as promessas de Deus, você só precisa obedecer o evangelho. Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura Sagrada, um rio de água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. Ele diz que o homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira coisas boas. Viu? E Jesus diz, buscai primeiro
o reino do céu, a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Só do meu irmão aceitar a Jesus e buscar o reino do céu e buscar a sua justiça, Jesus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você buscando a Deus, para ser fiel ao Senhor, viu? Fiel na doutrina, viu? Da santificação, do corpo, do seu espírito, está vendo aí? Seguindo a verdade da palavra de Deus, conhecendo quem é Jesus, sabendo quem é Jesus, e buscando a verdade, o conhecimento, as bênçãos de Deus já vão fluir na sua vida, já vai ser acrescentada, você nem precisa pedir, Deus já te dá pela sua obediência. Deus já te dá porque vê que você é um servo obediente, você é uma serva obediente, então você já tem as promessas de Deus na sua vida. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que vocês abram vossas mentes e saiam desse evangelho de maldição. Porque quando se prega um evangelho segundo aos homens, segundo a palavra de homem, doutrina de homem, rudimento de homem, você está no evangelho de maldição. Você não vai receber bênção, você vai receber maldição. É o que está escrito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo avisou os Gálatas. Maravilha, meio que tão depressa passaram daqueles que vos chamam a Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, algum que querem vos inquietar. Viu? Querem vos inquietar, ensinando doutrina, que são preceitos dos homens, rudimento dos homens, não segundo a Cristo. E vocês recebendo um evangelho desse, vocês estão recebendo maldição, porque o evangelho desse é anátema. Eles persuadindo eu agora, querendo eu persuadir agora a Deus ou aos homens, procuro eu agradar a Deus ou ao homem? Porque se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o evangelho não agrada o homem. O evangelho não te agrada, eu veio para agradar você não, irmão. O evangelho veio para salvar os perdidos, para salvar você. O evangelho não veio para te agradar, o evangelho veio para te salvar. O evangelho veio para te libertar do seu pecado, das suas iniquidades, da sua ladroice, dos seus furtos, dos seus roubos, das suas mentiras, das suas falsidades. O evangelho veio para isso, para te livrar você disso, para salvar a sua vida, para salvar a tua alma. O evangelho veio para isso, para converter o homem, mudar o homem, transformar o homem em uma nova criatura, em um novo homem, que segundo Deus é gerado de novo. Este é o evangelho, viu? Que traz bênção para o lar, para a família, traz bênção para o pai, traz bênção para a mãe, traz bênção para o filho, hein? Porque o evangelho veio para isso, para converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que quando o Senhor viesse, não ferisse a terra com maldição, para que vocês não viessem ser amaldiçoados. Foi para isso que Jesus veio, trazendo o evangelho para buscar e salvar o que havia perdido. E todos aqueles que receberam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aceitaram a sua palavra, receberão a salvação da sua alma. Viu? Que Deus os abençoe e que o Espírito de Deus fale mais alto em vosso coração. Amém. Viu? O evangelho verdadeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que vai transformar a vida do homem, a vida da mulher, em um novo homem, em uma nova criatura. Que Deus os abençoe e que o Espírito de Deus continue falando ao vosso coração. Oramos a Deus. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus da minha vida, ó Deus da minha alma, Senhor dos céus e da terra. Nesta hora, ó Pai, eu te peço a tua graça, a tua misericórdia, ó Pai, que venha agora, Pai, sobre a casa dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos teus servos, das tuas servas, ó Pai querido, Pai amado. Fala com cada um deles em seus corações. E que teu Espírito Santo possa visitar os meus irmãos, as minhas irmãs, que estão em Cristo Jesus, e revelar aos seus corações o teu caminho, Pai querido, Pai amado, para que eles possam andar no teu caminho, na vereda da justiça, por amor do teu nome, por amor da tua palavra. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Que Deus fique na paz do Senhor Jesus.